Capítulo 8. Taormina, Sicília, 1968. Ela era despertada todas as manhãs pelos sinos da igreja de San Domenico, no alto das montanhas Peloritone, ao redor de Taormina. Gostava de acordar devagar, espreguiçando-se languidamente, como uma gata. Mantinha os olhos fechados, ciente que havia alguma coisa maravilhosa para lembrar. O que era? A questão provocava-lhe a mente e ela reprimia sem querer saber por enquanto, preferindo saborear a surpresa. E de repente sua mente era envolvida pela recordação na mais intensa alegria. Era Lúcia Maria Carmine, a filha de Angelo Carmine, o que era suficiente para tornar qualquer pessoa feliz no mundo. Moravam numa vila grande com mais criados do que Lúcia, então com 15 anos, podia contar. Um guarda-costas levava-a para a escola todas as manhãs, numa limusine blindada. Cresceu com os mais lindos vestidos e os brinquedos mais caros em toda a Sicília. Era a inveja das colegas da escola. Mas era em torno de seu pai que a vida de Lúcia se concentrava. A seus olhos, ele era o homem mais bonito do mundo. Era baixo e corpulento, com rosto forte e olhos castanhos tempestuosos que irradiavam poder. Tinha 2 filhos, Arnaldo e Vítor, mas era a filha que Angelo Carmine adorava. E Lúcia o idolatrava. Na igreja, quando o padre falava em Deus, Lúcia sempre pensava no pai. Ele ia à cabeceira de sua cama pela manhã e dizia: "Hora de levantar para a escola, faccia d'angelo." Cara de anjo. Não era verdade, é claro. Lúcia sabia que não era realmente bonita, só atraente, ela pensava, estudando-se objetivamente no espelho. Isso mesmo, fascinante em vez de bela. O reflexo mostrava uma moça com rosto oval, pele cremosa, lisa, dentes brancos, um queixo forte. Forte demais? Lábios sensuais e cheios, cheios demais? Olhos escuros e espertos. Mas se o rosto ficava aquém da beleza, o corpo mais do que compensava. Aos 15 anos, Lúcia possuía o corpo de mulher, seios arredondados e firmes, cintura fina e quadris que se mexiam com uma promessa sensual. "Precisamos casá-la muito cedo", costumava zombar o pai. "Muito em breve estará levando os rapazes à loucura." "Quero casar com alguém como você, papai, só que não há ninguém como você." Ele riu. "Não se preocupe, encontraremos um príncipe para você. Nasceu sob uma estrela de sorte e um dia saberá como é ser abraçada por um homem." Lúcia corou. "Sim, papai." Era verdade que ninguém lhe fizera amor. Não nas últimas 12 horas. Benito Patas, um dos guardas-costas, ia sempre para sua cama quando o pai não estava na cidade. Ter Benito ali fazer amor dentro de casa aumentava a emoção, porque Lúcia sabia que o pai mataria os dois se algum dia descobrisse. Benito estava na casa dos 30 anos e sentia-se lisonjeado, porque além de jovem filha do grande Angelo Carmine, o escolhera. "Foi o que você esperava?" perguntou ele na primeira vez em que se deitaram juntos. "Foi sim", balbuciou Lúcia, "melhor até." Ela pensou, ele não é tão bom quanto Mário, Tony ou Enrico, mas é melhor do que Roberto e Léo. Ela não conseguia lembrar-se do nome dos outros. Olhava ao redor e decidira que o afortunado seria Paolo Costello, o filho de um médico de Angelo Carmine. Paolo tinha 17 anos, alto e corpulento, o astro do time de futebol da escola. Lúcia apaixonara-se perdidamente por Paolo na primeira vez que o vira. Dava um jeito de esbarrar com ele tantas vezes quanto possível. Nunca ocorrera a Paolo que os constantes encontros
Eram planejados com maior cuidado. Considerava a jovem e atraente filha de Ângelo Carmine como uma criança. Mas num dia quente de verão, em agosto, Lúcia resolveu que não podia mais esperar. Telefonou para Paolo. Paolo, aqui é Lúcia Carmine. Meu pai gostaria de conversar uma coisa com você e quer saber se pode encontrá-la esta tarde na sala de sinuca. Paolo ficou surpreso e lisonjeado. Sentia o maior respeito por Ângelo Carmine, mas sequer imaginava que o poderoso mafioso sabia de sua existência. Terei o maior prazer. A que horas ele gostaria que eu estivesse aí? Às 3 horas. Hora da sesta, quando o mundo estaria dormindo. O salão de sinuca era isolado num canto da ampla propriedade. O pai estava fora da cidade. Não havia a menor possibilidade de serem interrompidos. Paulo chegou pontualmente na hora marcada. O portão do jardim estava aberto e ele seguiu direto para o salão de sinuca. Parou diante da porta fechada e bateu. Signore Carmine, posso entrar? Não houve resposta. Paolo conferiu o relógio. Cauteloso, abriu a porta e entrou. Estava escuro lá dentro. Signore Carmine? Um vulto aproximou-se. Paolo? Ele reconheceu a voz de Lúcia. Estou à procura de seu pai, Lúcia. Ele está aqui? Ela estava bem perto agora o suficiente para que Paolo descobrisse que se encontrava completamente nua. Santo Deus! Balbuciou Paolo. O que? Quero que você faça amor comigo. Está louca? É apenas uma criança. Vou embora. Encaminhou-se para a porta. Pode ir. Direi a papai que você me... Não, não faria isso. Saia daqui e descobrirá. Ele parou. Se Lúcia cumprisse a ameaça, não havia a menor dúvida na mente de Paulo sobre o destino que o aguardava. A castração seria apenas o início. Voltou para junto de Lúcia a fim de tentar argumentar. Lúcia, querida. Gosto quando me chama de querida. Não. Preste atenção, Lúcia. O caso é muito sério. Seu pai me matará se disser que eu sei disso. Ele fez outra tentativa. Meu pai cairia em desgraça. Toda a minha família seria desgraçada. Era inútil. O que quer de mim? Quero que faça amor comigo. Não, é impossível. Seu pai me matará se descobrir. E se sair daqui, ele o matará. Não tem opção, não é mesmo? Ele entrou em pânico. Por que eu, Lúcia? Porque estou apaixonada por você, Paolo. Segurou-lhe as mãos e comprimiu gentilmente entre seu corpo. Sou uma mulher. Faça-me sentir como tal. Na semi-escuridão, Paolo podia ver os seios arredondados. Meu Deus, pensou Paolo, o que um homem pode fazer? Paolo pensou, por Deus, ela é maravilhosa. Lúcia estava no paraíso. Era como se tivesse nascido para aquilo. Instintivamente sabia com precisão o que fazer para agradar a ele e agradar a si mesma. Sentiu que se aproximava mais e mais do momento final. Quando finalmente aconteceu, ela gritou de pura alegria. Os dois ficaram imóveis, depois exaustos, a respiração difícil. Passou-se algum tempo antes que Lúcia murmurasse a mesma hora amanhã. Quando Lúcia estava com 16 anos, Ângelo Carmine decidiu que estava na hora da filha conhecer alguma coisa do mundo. Com a idosa tia Rosa como acompanhante, Lúcia passou as férias escolares em Capri, e Ischia, Veneza e Roma e inúmeros outros lugares. Deve ser refinada, não uma camponesa como seu papai.
Viajar vai melhorar sua educação. Em Capri, tia Rosa a levará para conhecer o mosteiro cartusiano de São Tiago, a vila de San Michele e o Palazzo Amare. Pois não, papai. Em Veneza tem a Basílica de São Marcos, o Palácio Ducal, a Igreja de São Jorge e o Museu Academia. Pois não, papai. Roma é o tesouro do mundo. Deve visitar a cidade do Vaticano, a Basílica de Santa Maria Maggiore e a Galeria Borghese, é claro. Claro, papai. Com um planejamento cuidadoso, Lúcia conseguiu não ver nenhum desses lugares. Tia Rosa insistia em tirar uma siesta todas as tardes e dormir cedo à noite. Deve descansar também, criança. Claro, tia Rosa. E assim, enquanto tia Rosa dormia, Lúcia dançou no Kississana, em Capri, passeou numa carroça puxada por um cavalo de chapéu e plumas, juntou-se a um grupo de estudantes na Marina Piccola, foi a piqueniques em Banni di Tiberio, tomou o funiculare para Ana Capri, onde se juntou a um grupo de universitários franceses para drinks na Piazza Umberto Primo. Em Veneza, um belo gondoleiro levou-a a uma discoteca e um pescador levou-a a uma pescaria em Chioggia, e tia Rosa dormia. Em Roma, Lúcia tomou vinho da Apulia e descobriu todos os restaurantes agitados em voga, como o Marte, Ranieri e Didi Fazzi. Onde quer que fosse, Lúcia descobria pequenos bares e boates, homens românticos e atraentes. Pensando sempre, o querido papai estava certo. Viajar melhorou minha educação. Na cama, ela aprendeu a falar diversas línguas diferentes e pensou: isso é muito mais divertido do que as aulas de línguas na escola. Ao voltar para casa em Taormina, Lúcia confidenciou às amigas mais íntimas: fiquei nua em Nápoles, em Salerno, bêbada em Florença, em Lucca. A própria Sicília era uma maravilha a explorar. Uma ilha de templos gregos, anfiteatros romanos bizantinos, capelas, banhos árabes e cavalos suábios. Lúcia achava Palermo atraente e animada. Gostava de vaguear pelo Calça, o velho distrito árabe, e visitar a Ópera dei Pupi, o teatro de marionetes, mas Taormina, onde nascera, era sua cidade predileta. Era um lugar de cartão postal no Mar Jônio, numa montanha pairando sobre o mundo. Era uma cidade de boutiques e joalherias, bares e lindas praças antigas, tratorias e hotéis pitorescos como o Excelsior Palace e o San Domenico. A estrada que sobe do porto de Naxos é íngreme, estreita e perigosa. Quando Lúcia ganhou um carro, ao completar 15 anos, violou todas as leis de trânsito, mas nunca foi detida pelos carabinieri. Afinal, era a filha de Angelo Carmine. Para os considerados bastante corajosos ou estúpidos para perguntarem, Angelo Carmine estava no negócio imobiliário. E em parte era verdade, pois a família Carmine possuía a vila em Taormina, uma casa no Lago Como, em Cernóbio, um chalé em Gstaad, um apartamento e uma imensa fazenda nos arredores de Roma. Mas Carmine também operava negócios diferentes. Possuía vários bordéis, 2 cassinos, 6 navios que traziam entorpecentes de suas plantações na Colômbia e uma variedade de outros empreendimentos lucrativos, inclusive a agiotagem. Angelo Carmine era o capitão dos mafiosos sicilianos e assim era apropriado que vivesse bem. Sua vida era uma inspiração para os outros, a prova animadora de que um pobre camponês italiano,
que fosse ambicioso e trabalhasse duro, poderia se tornar rico e bem-sucedido. Carmine começara como mensageiro para os mafiosos quando tinha 12 anos. Aos 15, tornou-se cobrador de empréstimos de agiotagem. Aos 16 anos, matara o primeiro homem e se estabelecera sua reputação. Pouco depois disso, casara com a mãe de Lúcia, Ana. Nos anos subsequentes, Ângelo Carmine subira pela traiçoeira escada corporativa até o topo, deixando em sua esteira uma sucessão de inimigos mortos. Ele crescera, mas Ana permanecera a camponesa simples com quem se casara. Deu-lhe 3 lindos filhos, mas depois disso sua contribuição à vida de Ângelo cessou. Como se soubesse que não tinha mais lugar na vida da sua família, Ana atenciosamente morreu, sendo bastante diferente para fazê-lo com um mínimo de rebuliço. Arnaldo e Vítor estavam no negócio com o pai. Desde pequena, Lúcia sempre ouvira as conversas excitantes entre os pais e os irmãos, entre o pai e os irmãos. Escutava histórias de como haviam enganado ou dominado seus inimigos. Para Lúcia, o pai era como um cavalheiro numa armadura reluzente. Nada via de errado no que o pai e os irmãos faziam. Ao contrário, eles ajudavam as pessoas. Se as pessoas queriam jogar, por que deixar que leis estúpidas impedissem? Se os homens encontravam prazer em comprar sexo, por que não ajudá-los? E como o pai e os irmãos eram generosos ao emprestar dinheiro às pessoas que eram repelidas pelos banqueiros de coração duro. Para Lúcia, o pai e os irmãos eram cidadãos exemplares. A prova disso estava nos amigos do pai. Uma vez por semana, Ângelo Carmine oferecia um grande jantar na vila e... as pessoas que se sentavam à sua mesa. O prefeito comparecia, assim como alguns vereadores e juízes, artistas de cinema e cantores de ópera, muitas vezes o próprio chefe de polícia e um monsenhor. Várias vezes por ano, o próprio governador visitava a casa. Lúcia levava uma vida idílica, com muitas festas, roupas e joias, carros e criados, amigos poderosos. E de repente, no mês de fevereiro, quando tinha 23 anos, tudo terminou abruptamente. Começou de forma bastante inócua. 2 homens foram à vila para falar com seu pai. Um deles era um amigo, o chefe de polícia, o outro, seu lugar-tenente. Perdoe-me, padrone, disse o chefe de polícia, mas esta é uma formalidade estúpida que o comissário está me obrigando. 1000 perdões, padrone, mas se fizer a gentileza em me acompanhar à delegacia, providenciei para que esteja em minha casa a tempo de desfrutar a festa de aniversário de sua filha. Não há problema, um homem deve cumprir seu dever. Ângelo Carmine falou jovialmente e sorriu. Esse novo comissário que foi designado pelo presidente é, para usar uma expressão típica, um C de ferro, não é mesmo? Infelizmente é isso mesmo. O chefe de polícia suspirou, mas não se preocupe. Já vimos muitos homens assim chegarem e partirem depressa, não é mesmo, padrone? Os 2 riram e seguiram para a delegacia. Ângelo não voltou para a festa naquele dia e também não apareceu no dia seguinte. Na verdade, nunca mais tornou a ver qualquer de suas casas. O Estado apresentou um indiciamento com uma centena de acusações contra ele, incluindo homicídio, tráfico, prostituição, incêndio criminoso
e dezenas de outros crimes. A fiança foi negada. A polícia lançou uma rede em que prendeu toda a organização criminosa de Carmine. Ele contava com suas ligações poderosas na Sicília, para que as acusações contra ele fossem arquivadas, mas acabou sendo levado para Roma, às escondidas e internado na Regina Coeli, a mais notória prisão italiana. Foi metido numa cela pequena com janela gradeada, um aquecedor, uma cama e um vaso sem tampa. Era uma afronta, uma indignidade além da imaginação. No começo, Carmine tinha certeza que Tomasco Contorno, seu advogado, haveria de soltá-lo imediatamente. Quando Contorno encontrou-o na sala de visitas da prisão, Carmine estava furioso. Eles fecharam meus bordéis e a operação de tráfico, sabem tudo da lavagem de dinheiro. Alguém está falando. Descubra quem é e me traga a sua língua. Não se preocupe, padrone, assegurou Contorno. Vamos descobrir. Seu otimismo era infundado. A fim de proteger suas testemunhas, o Estado se recusava intransigentemente a revelar os nomes, até o início do julgamento. 2 dias antes do julgamento, Angelo Carmine e os outros mafiosos acusados foram transferidos para a Prigione Rebibbia, a 20 quilômetros de Roma. Um tribunal próximo fora fortificado como uma casa-mata. Os 160 mafiosos acusados foram levados por um túnel subterrâneo, com algemas e corrente, metidos em 30 celas, feitas de aço e vidro, à prova de balas. Guardas armados cercaram o interior e exterior do tribunal. Os espectadores foram revistados antes de poderem entrar. Ao entrar no tribunal, Angelo Carmine sentiu o coração pular de alegria, pois o juiz que presidia o julgamento era Giovanni Busquetta, um homem que estivera na sua folha de pagamento durante 15 anos, um hóspede frequente de sua casa. Carmine sabia que finalmente haveria justiça. O julgamento começou. Angelo Carmine contava com a omertà, código de silêncio siciliano para protegê-lo. Para o seu espanto, no entanto, descobriu que a principal testemunha do Estado era nada menos do que Benito Patas, o guarda-costas. Benito Patas estava com a família Carmine há tanto tempo e merecia tanta confiança que tinha permissão para estar presente na sala de reuniões em que se discutiam questões confidenciais de negócios. E como os negócios consistiam de todas as atividades ilegais nos estatutos criminais, Patas tinha estado a par de muitas informações. Quando prendera Patas minutos depois de ele ter assassinado a sangue frio e mutilado o novo namorado de sua amante, a polícia ameaçara-o com a prisão perpétua. Embora relutante, Patas concordara em ajudar a polícia a condenar Carmine, em troca de uma sentença mais leve. Agora, numa incredulidade horrorizada, Angelo Carmine sentou-se no tribunal e escutou Patas revelar os segredos mais íntimos da família. Lúcia também comparecia ao tribunal todos os dias, ouvindo o homem que fora seu amante destruir o pai e os irmãos. O testemunho de Benito Patas abriu as comportas. Depois que a investigação do comissário começou, inúmeras vítimas apresentaram-se para contar histórias de Angelo Carmine e o que os seus capangas lhes havia feito. A máfia controlara seus negócios à força, chantageara, forçara a prostituição,
assassinar e mutilar a pessoas amadas, vender tóxicos a seus filhos. A lista de atrocidades era interminável. Ainda mais perniciosos foram os testemunhos dos Pentiti, os membros arrependidos da máfia que resolveram falar. Lúcia teve permissão de visitar o pai na prisão. Ele recebeu-a jovialmente, abraçou-a e sussurrou: "Não se preocupe, Fatia D'Angelo. O juiz Giovanni Busqueta é meu as secreto na manga. Ele conhece todos os truques da lei. Vai usá-los para que eu e seus irmãos sejamos absolvidos." Ângelo Carmine provou ser um péssimo profeta. O público estava indignado com os excessos da máfia e, quando o julgamento finalmente terminou, o juiz Giovanni Busqueta, um astuto animal político, condenou os mafiosos a longas sentenças de prisão. Ângelo Carmine e seus 2 filhos receberam a pena máxima na lei italiana, a prisão perpétua, com um mínimo obrigatório de 28 anos. Para Ângelo Carmine era uma sentença de morte. Toda a Itália aclamou. A justiça triunfara por fim. Para Lúcia, porém, era um pesadelo, além da imaginação. Os 3 homens que ela mais amava no mundo estavam sendo enviados para o inferno. Mais uma vez, Lúcia teve permissão para visitar o pai na cela. A mudança em Ângelo Carmine da noite para o dia era angustiante. Em pouco tempo ele se tornara um velho. O corpo estava murcho e a pele corada e saudável se tornara amarelada. "Eles me traíram", lamentou-se Ângelo Carmine. "Todos me traíram. O juiz Giovanni Busqueta, eu o possuía, Lúcia. Tornei-o um homem rico, e ele fez esta coisa terrível comigo. E patas! Fui com como um pai para ele. O que aconteceu com o mundo? O que aconteceu com a honra? Eles são sicilianos, como eu." Lúcia pegou a mão do pai e disse em voz baixa: "Também sou siciliana, papai. Terá a sua vingança. Juro que terá. Por minha vida." "Minha vida acabou", retrucou Ângelo Carmine, "mas a sua ainda está pela frente. Tenho uma conta numerada em Zurique. O banco leu. Há mais dinheiro do que você poderia gastar em 10 vidas." Sussurrou um número em seu ouvido. "Deixe a maldita Itália, pegue o dinheiro e divirta-se." Lúcia abraçou-o. "Papai." Se algum dia precisar de um amigo, pode confiar em Dominique Durel. Somos como irmãos. Ele tem uma casa na França, em Béziers, perto da fronteira espanhola. Não esquecerei. Prometa que deixará a Itália." "Prometo, papai, mas há uma coisa que preciso fazer primeiro." Ter um desejo ardente de vingança era uma coisa. Encontrar um meio de consumá-lo era outra. Estava sozinha e não seria fácil. Lúcia pensou na expressão italiana rubare il mestiere. Roubar a profissão deles. Preciso pensar na maneira como eles fazem. Poucas semanas depois do pai e os irmãos começarem a cumprir as sentenças de prisão, Lúcia Carmine apareceu na casa do juiz Giovanni Busqueta. O próprio juiz abriu a porta. Fitou Lúcia surpreso. Vira-a muitas vezes quando era hóspede na casa de Carmine, mas quase nunca haviam se falado. "Lúcia Carmine, o que está fazendo aqui? Não deveria." "Vim agradecer-lhe, meritíssimo." Ele estudou-a desconfiado. "Agradecer o quê?" Lúcia fitou-o nos olhos.
por denunciar meu pai e irmãos pelo que eles eram. Eu não passava de uma inocente vivendo naquela casa de horrores. Não tinha a menor ideia de que monstros. Perdeu o controle e começou a chorar. O juiz ficou indeciso, depois afagou-lhe o ombro. Calma, calma, entre, tome um chá. Ah, obrigada. Quando estavam sentados na sala de estar, o juiz Busqueta disse: Não sabia que se sentia assim em relação ao seu pai. Tinha a impressão de que eram muito ligados. Só porque eu ignorava como ele e meus irmãos eram. Quando descobri, Lúcia estremeceu. Não pode imaginar como é. Eu queria sair, mas não havia escapatória para mim. Eu não sabia. Ele afagou-lhe a mão. Receio tê-la julgado mal, minha cara. O juiz Busqueta notou, não pela primeira vez, que linda jovem Lúcia era. Usava um vestido preto simples que revelava os contornos do corpo. Ele contemplou os seios arredondados e não pôde deixar de observar como ela crescera. Seria sensacional dormir com a filha de Ângelo Carmine, pensou Busqueta. Ele está impotente agora para me fazer qualquer coisa. O velho pensava que me possuía, mas eu era esperto demais para ele. Eu poderia lhe ensinar algumas coisas. Uma empregada idosa trouxe uma bandeja com chá e uma travessa de biscoitos. Pôs na mesa. Devo servir o chá? Pode deixar que eu sirvo, murmurou Lúcia. Sua voz era quente, cheia de promessas. O juiz Busqueta sorriu para Lúcia. Pode ir, disse ele à empregada. Pois não, senhor. O juiz observou Lúcia encaminhar-se para a mesinha em que estava a bandeja, e servir o chá com todo cuidado. Tenho a impressão de que você e eu podemos nos tornar bons amigos, comentou o juiz Busqueta sondando. Lúcia ofereceu-lhe um sorriso sedutor. Eu gostaria muito que isso acontecesse, meritíssimo. Por favor, Giovanni. Giovanni. Lúcia entregou-lhe o chá. Ergueu sua xícara num brinde. À morte dos vilões. Sorrindo, Busqueta também levantou sua xícara. Ele tomou um gole e fez uma careta. O chá estava com gosto amargo. Está muito... Não, está ótimo, minha cara. Lúcia tornou a levantar sua xícara. A nossa amizade. Tomou outro gole. Busqueta acompanhou-a. Ah, não terminou o brinde. Foi dominado por um súbito espasmo. Sentiu que um ferro em brasas lhe espetava o coração. Levou a mão ao peito. Oh, Deus, chame um médico! Lúcia continuou sentada tomando chá calmamente, observando-o levantar, cambalear e cair no chão. O corpo de Busqueta teve alguns estertores e depois ficou imóvel. Esse é o primeiro, papai, murmurou Lúcia. Benito Patas estava em sua cela jogando paciência quando o guarda anunciou: tem uma visita conjugal. Benito ficou radiante. Desfrutava de uma situação especial como informante, com muitos privilégios, entre os quais as visitas conjugais. Patas tinha algumas namoradas que alternavam as visitas. Especulou qual delas fora visitá-lo. Contemplou-se no pequeno espelho pendurado na parede da cela. Passou um pouco de creme nos cabelos, alisou-os para trás. Depois seguiu o guarda pelo corredor da prisão até a área em que ficavam as salas reservadas. O guarda gesticulou para que ele entrasse. Patas avançou na maior expectativa. Estacou abruptamente espantado. Lúcia, santo Deus, o que está fazendo aqui? Como conseguiu entrar?
Ela respondeu suavemente. Informei-os que estávamos noivos, Benito. Usava um vestido de seda vermelho que aderia às curvas do corpo com um decote ousado. Benito Patas recuou. Saia. Como quiser, mas há uma coisa que deve ouvir primeiro. Quando o vi sentado no banco de testemunhas e falar contra meu pai e meus irmãos, eu o odiei. Queria matá-lo. Ela chegou mais perto. Mas depois compreendi que sua atitude era um ato de bravura. Ousou se levantar e dizer a verdade. Meu pai e meus irmãos não eram maus, mas fizeram coisas horríveis e você foi o único forte o suficiente para enfrentá-los. Acredite em mim, Lúcia, a polícia me forçou. Não precisa explicar, não para mim. Lembra da primeira vez em que fizemos amor? Compreendi então que estava apaixonada por você e sempre estaria. Lúcia, eu nunca teria feito o que... Querido, acho que nós dois devemos esquecer o que aconteceu. Está feito. Agora, o que importa somos eu e você. Lúcia estava bem perto agora. Ela estava agora bem próxima. E ele podia sentir seu perfume inebriante. Sua mente se encontrava na maior confusão. Você fala sério? Mais sério do que qualquer outra coisa que já fiz na vida. Por isso é que vim aqui hoje, para provar a você, para mostrar que sou sua, e não apenas com palavras. Seus dedos subiram para as alças do vestido, que um instante depois estava no chão. Acredita em mim agora? Por Deus, ela era linda. Acredito. A voz de Benito era rouca. Lúcia adiantou-se, seu corpo roçou contra ele. Dispa-se, sussurrou ela, depressa. Observou enquanto Patas tirava as roupas. Quando ficou nu, ele pegou sua mão e a levou para a cama no canto da sala. Não perdeu tempo com preliminares. É como nos velhos tempos, disse presunçoso, não pôde me esquecer, não é mesmo? Não, sussurrou Lúcia em seu ouvido. E quer saber por que não pude esquecer você? Quero sim, mi amore. Porque sou uma siciliana como meu pai. Estendeu a mão para trás e tirou o alfinete comprido que lhe prendia os cabelos. Benito Patas sentiu alguma coisa espetá-lo por baixo das costelas, e a dor súbita fê-lo abrir a boca para gritar. Mas a boca de Lúcia grudada na sua, beijando-o, enquanto o corpo de Benito estrebuchava por cima dela. Poucos minutos depois estava vestida, o alfinete de volta nos cabelos. Benito se encontrava sob o cobertor, os olhos fechados. Lúcia bateu na porta e sorriu para o guarda que abriu, a fim de deixá-la sair. Ele está dormindo, sussurrou. O guarda contemplou a bela moça e sorriu. Provavelmente o esgotou. Espero que sim, disse Lúcia. A pura ousadia dos dois assassinatos teve a maior repercussão na Itália. A linda filha de um mafioso vingar o pai e os irmãos. E o excitável público italiano aclamou-a, torcendo por sua fuga. A polícia, como não podia deixar de ser, assumiu uma posição diferente. Lúcia Carmine assassinaram um respeitável juiz. E depois cometer um segundo homicídio dentro dos muros de uma prisão. A seus olhos, igual aos crimes era o fato de Lúcia tê-los feito de idiotas. Os jornais estavam se divertindo às suas custas. Quero a cabeça dela, bradou o comissário de polícia para o vice-comissário, e quero hoje.
A caçada aumentou. O alvo de toda essa atenção se escondia na casa de Salvatore Giuseppe, um dos homens de seu pai que conseguira escapar à tempestade. No começo, o único pensamento de Lúcia fora o de vingar a honra do pai e irmãos. Esperava ser capturada e se preparava para o sacrifício. Quando conseguiu sair da prisão, no entanto, seus pensamentos passaram da vingança para a sobrevivência. Agora que consumara o que planejara, a vida voltara subitamente a ser preciosa. Não deixarei que me peguem, jurou a si mesma. Nunca. Salvatore Giuseppe e a sua esposa fizeram o que podiam para disfarçar Lúcia. Clarearam-lhe os cabelos, mancharam-lhe os dentes, compraram óculos e algumas roupas folgadas. Salvatore estudou o resultado com olhos críticos. Não está mal, disse ele, mas também não é o suficiente. Precisamos tirá-la da Itália. Deve ir para algum lugar em que sua fotografia não esteja na primeira página de todos os jornais. Um lugar em que possa se esconder por alguns meses. E Lúcia lembrou-se. Se algum dia precisar de um amigo, pode confiar em Dominique Durel. Ele tem uma casa na França, em Béziers, perto da fronteira espanhola. Sei de um lugar para onde ir, anunciou ela. Precisarei de um passaporte. Eu providenciarei. 24 horas depois, ela olhava para um passaporte com o nome de Lúcia Roma, com uma fotografia em sua nova aparência. Para onde vai? Meu pai tem um amigo na França que me ajudará. Se quiser que eu a acompanhe até a fronteira, ofereceu-se Salvatore. Os dois sabiam que era perigoso. Não, Salvatore, já fez o suficiente por mim. Devo continuar sozinha. Na manhã seguinte, Salvatore Giuseppe alugou um Fiat em nome de Lúcia Roma e entregou-lhe as chaves. Tome cuidado, recomendou. Não se preocupe, nasci sob uma estrela de sorte. O pai não lhe dissera isso? Na fronteira italiana-francesa, os carros à espera avançavam devagar, numa fila comprida. Ao se aproximar da barreira de imigração, Lúcia começou a ficar cada vez mais nervosa. Estariam à sua procura em todos os pontos de saída do país. Se a pegassem, sabia que seria condenada à prisão perpétua. Eu me matarei primeiro, pensou. Chegou ao inspetor da imigração. Passaporte, senhorina. Lúcia entregou o passaporte preto pela janela do carro. Enquanto o pegava, o inspetor fitou-a, e Lúcia reparou que uma expressão de perplexidade surgiu em seus olhos. O homem olhou do passaporte para seu rosto, novamente para o passaporte. Lúcia sentiu que o corpo se contraía. Você é Lúcia Carmine, disse ele.